Boa noite, irmãos. Vamos orar com a vida do Samuel, né, que vai compartilhar com a gente hoje. Pai, obrigado, Senhor. Nós, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito na vida da igreja, né, Pai? Como o Senhor tem cuidado de nós. Somos gratos ao Senhor, Pai. Obrigado pela vida de Samuel, né, aquilo que o Senhor tem gerado, né, para ele compartilhar, né? Dê-nos agora, Pai, ouvidos sensíveis à Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai, né, que possamos, né, levar todas as coisas, Pai, né, cativas à mente de Cristo, Pai, para que possamos receber direto do Senhor agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, sempre que você lembrar, né, desses irmãos que a gente falou aqui, orem por eles, né, peça ao Senhor, né. Eu sei que outro dia uma pessoa estava falando se é errado a gente orar, declarando cura, e depois falar que Deus cumpra a vontade dEle. Você pode ficar tranquilo que Deus sempre vai cumprir a vontade dEle. Só que a palavra fala assim: fazei, pois, conhecidas diante do Senhor as vossas necessidades com orações, súplicas e ações de graça. O Senhor agrada de que a gente se apresente a Ele, de que a gente coloque diante dEle, derrame o nosso coração diante dEle, aquilo que é o nosso desejo. Mas o que a gente tem que estar tranquilo não é que a vontade de Deus vai ser operada ou não. A vontade dele vai ser operada. É para a gente estar tranquilo que quando ele fizer a vontade dele, a gente aceite a vontade dele. Amém? Porque o difícil às vezes para nós é aceitarmos a vontade do Senhor. Isso é uma batalha na nossa carne, isso é uma batalha dentro de nós o tempo todo. Obrigado, Bruno. A nossa carne luta, né, o tempo todo para fazer aquilo que nos agrada. Então, qualquer área da nossa vida, quando o Senhor diz um não para nós, e o não ele é muito comum, a tendência é a gente ficar aborrecido com a situação. Aborrecido com o Senhor, entristecido, né? Mas nós precisamos aceitar a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, entender que independente se eu tenho orado por algo, colocado diante do Senhor a minha vontade, entender que Ele pode atender a minha oração com um sim, ou atender a minha oração com um não. Não significa que Ele não está me ouvindo. Amém, amados? E nós temos que continuar firmes no mesmo propósito diante do Senhor, né? Continuar com a fé inabalável diante do Senhor, da mesma forma, crendo que Ele é soberano, crendo que Ele é o Rei da glória, né, que vive, reina, absoluto sobre tudo, sobre todos, sobre todas as coisas. Amém, queridos? Jesus, quando ensinou os discípulos, né, a orar, ele foi muito claro no ensinamento. Quando vocês orarem, orareis dessa forma: Pai nosso. Vocês não estão sabendo essa oração, gente? Né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. A gente sabe o resto, né? Não precisamos ler não, né? Tá. E, amados, é uma responsabilidade muito grande para nós, porque nós precisamos realmente santificar o nome do Senhor.
Tem uma coisa que foi dita há pouco tempo para nós. Antigamente, quando você encontrava com uma pessoa que se dizia católica, era muito normal você perguntar: mas você é praticante? Né? Hoje é muito normal você encontrar pessoas que se dizem cristãs, mas a pergunta tem que ser para nós hoje: você é praticante? Porque tem muitos cristãos aí que não estão santificando o nome de Cristo. De que forma eu santifico o nome de Cristo, o nome de Deus? Deus precisa de mais santidade? Hein? Uma das formas é eu praticar a palavra. Eu não consigo sujar o nome do Senhor, presta atenção. Eu não consigo estragar Deus. Deus é santidade pura na sua essência. Mas nós declaramos que servimos a um Deus. Amém? Quantos aqui declaram isso? Que são cristãos, que servem a Deus, que são discípulos. A gente costuma usar o termo discípulos, sermos discípulos do Senhor. Discípulo é aquele que ouve tudo o que o seu mestre diz e coloca em prática tudo que ele manda. Isso é um discípulo. Ele copia o seu mestre. Então, quando eu declaro que eu sirvo a Deus, que eu amo o Senhor, mas a minha vida, ela não testifica desse nome, significa que eu não estou santificando o nome de Deus. Então, quando Jesus começa essa oração, ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Porque as pessoas precisam olhar para a minha vida, olhar para a sua vida, olhar para a igreja, apesar dos nossos defeitos, que não são poucos, apesar das dificuldades que nós temos, que não são poucas, eles precisam olhar para nós e ver Cristo em nós. Qual foi o mistério que esteve oculto durante séculos e séculos, que a nós agora Deus quis se fazer revelar? Que Paulo fala, qual que é o mistério? Como é que é? Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo habitando no Kleuber, é esperança para que outras pessoas conheçam a Cristo que habita nele e glorifique o nome do Pai que está no céu. Amém? É isso que a palavra diz. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande como igreja, como discípulo, de santificar esse nome na minha vida. Amém, amados? Existe uma situação que é responsabilidade do Pai, e Ele fez isso. Ele enviou o seu Filho, né? Jesus Cristo, viveu aqui como homem Ele testificou do Pai, foi obediente até a morte e morte de cruz, né? E quando Ele deixou essa terra, Ele enviou o Consolador, e Ele falou para os discípulos: é necessário que eu vá para que o Consolador venha. E esse Consolador agora passou a habitar todo sábado. Ele chega aqui às 18 horas, né? E a gente, depois que a gente vai embora, ele sai, é isso? Ele passou a habitar em nós. Então é Cristo em mim, esperança para aquelas pessoas que estão andando comigo, que estão convivendo comigo. E isso diz respeito à minha vida em todas as situações, no meu trabalho, na minha casa, no meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, no meu relacionamento com os irmãos. Isso diz respeito a tudo. As pessoas precisam ver Cristo em mim, e elas precisam ver que eu santifico esse nome que está habitando em mim. Santificado seja o vosso nome. Amado, não tem jeito de eu manchar
a reputação de Deus, mas eu consigo manchar um testemunho, com um testemunho ruim, eu consigo anular a graça de Cristo na vida de outras pessoas. Verdade ou mentira? Com um testemunho ruim, eu anulo essa graça na vida das pessoas. Sabe por quê? As pessoas vão passar a ter repúdio de crente, e muitos têm, porque muitos mancharam o nome do Senhor, dando testemunhos ruins, situações complicadas, e Deus ainda assim, com a sua misericórdia, Ele vem e começa a restaurar as coisas, e começa a fazer nova. Quando há arrependimento em nós, Ele trabalha em nós para fazer novas todas as coisas, para renovar a vida dele em nós. Mas nós precisamos entender que, como servos do Senhor, nós precisamos santificar o nome do Senhor. E é dessa forma, não tem outro jeito. Deus é santo na sua essência. Hebreus 12:14, o que fala? Abre a sua Bíblia aí. Pode ler ali, ó. Segui a paz com todos. Amados, é muito normal, quando a gente tem essa família grande assim, e nem todos estão aqui hoje, muitos não estão, mas é muito normal que situações se levantem no meio da igreja, e que possa roubar a nossa paz. É ou não é? Vamos ser verdadeiros aqui. Eu estou mentindo aqui? Não. Quantos problemas vocês já tiveram nós já tivemos entre nós aqui? Quem já teve, levanta a mão aí para mim. Levantar até o pé aqui, ó. Porque há problema. Mas a palavra está dizendo que no que depender de mim, da minha atitude, tanto na vertical quanto na horizontal, tanto assim quanto assim, eu preciso fazer a minha parte de forma que eu tenha paz com todos. Isso faz parte de um processo de santificação da nossa vida. Isso faz parte de um processo de uma mudança interior que Deus quer promover em cada um de nós. Porque na realidade nós não somos, por natureza, pessoas que são boas, não é verdade? A palavra fala que não há um justo, nenhum sequer. Nós não somos bons, a nossa natureza não é boa. Então esse Cristo que habita em mim, esse Cristo que habita em você, é que nos fortalece para que a gente possa colocar em prática a palavra e nos santificar, de forma que eu estou santificando o nome do Deus que eu sirvo. Quando eu me santifico, quando eu me separo para o Senhor, eu estou santificando também as pessoas que estão à minha volta com o meu testemunho, e elas vão ver Cristo na minha vida. O que Jesus falou para os discípulos a respeito disso? Lá em João 17, não sei o versículo, mas está em João 17, 19. Por causa deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles, o quê? Sejam santificados. Põe aí para mim, João 17, 19. 17, 19. Jesus falou assim, e por eles, Jesus falou assim também, não está lá não, mas, e por eles me santifico a mim mesmo. Jesus precisava de mais santidade, amado. A palavra declara o qual não cometeu pecado, e na sua boca não se achou engano. Mas ele fala assim, por eles eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam o quê? Santificados. Porque é através de Jesus que nós
voltamos a Deus, que nós voltamos, encontramos o novo e vivo caminho. Então Jesus se santificava numa batalha diária, porque Ele amava o Pai e porque Ele me amava, porque Ele te amava. Então Ele sabia a responsabilidade que Ele tinha, mas foi fácil para Ele? Jesus queria ir para a cruz, Ele foi por obediência, amado. Ele obedeceu: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Se possível for, tira de mim essa batalha, essa luta. Eu não quero passar por isso. Mas por causa deles, eu vou. Porque eu te amo, eu vou. E em tudo Ele cumpriu o propósito que o Pai havia designado para a vida dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê tenha, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, se hoje nós estamos aqui é porque Jesus cumpriu em todos os detalhes aquilo que havia sido designado para Ele. E a palavra é muito clara que Ele deixou a sua divindade, se tornou homem, né? E como homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então nós precisamos entender que nós também hoje temos essa responsabilidade de santificar o nome de Cristo. Volta lá em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos. Tem outro texto que diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Está na Bíblia, não sei em qual parte, tá? Não lembro. Mas no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é santificação, amados? Separação. Eu me santifico, eu me separei. Primeira coisa que ocorreu comigo foi o próprio Deus me separar para Ele. Me comprou por bom preço, não é o que a palavra diz? Então Ele me separou para Ele. Ali começou um processo, mas não está terminado ainda. Não acabou. Santificação não é santidade, é o processo que me leva à santidade. Eu estou sendo santificado a cada dia. Por quê? Porque esse Cristo que habita em mim ministra o meu coração, fala comigo. A palavra dele fala comigo, me lava, me limpa, me restaura. Eu, com a minha disposição em ser obediente, a cada dia vou caminhando e me santificando. Deus revela algo para mim aqui e eu não faço mais, eu não pratico mais. Deus fala outra coisa comigo, eu não faço mais, porque eu estou num processo de santificação. Da parte de Deus, quando Ele olha para mim, Ele me vê santo. Lá em Efésios Ele declara isso. Mas eu sei que eu não sou santo. Você pode bater no seu peito e falar que você é santo? Nós não somos perfeitos, mas estamos no processo de santificação, estamos sendo santificados. Por quê? Porque esse Cristo habita em mim, e as coisas velhas ficaram para trás, já não tem lugar mais na minha vida, já não pode haver mais lugar na minha vida, tudo tem que ser novo. Nós precisamos andar em novidade de vida, andar em novidade de vida. Então, queridos, eu não preciso mais ser salvo, eu já fui salvo. Eu entrei pela porta quando eu aceitei a Jesus como meu Salvador e como meu Senhor. Não é isso?
Mas essa porta que eu entro, ela dá em qual lugar? Jesus é a porta, não é? E quando eu entro nele, ela me joga em qual lugar? No reino? No caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando eu recebi esse Jesus, quando Ele veio habitar em mim, Ele me colocou no caminho que é Ele. Caminho é para quê? Hein? Para quê, gente? Para andar, para caminhar. Você não fica no caminho parado, não, os outros te atropelam. Joga você para o buraco. Você tem que chegar em algum lugar, você tem que ter um alvo. Então eu fui introduzido em um caminho, não, no caminho que é Cristo. No caminho que é Cristo. Quem é que tem que caminhar? Eu tenho que caminhar. E esse caminhar é conhecer a Cristo a cada dia mais. Conhecer a vontade dEle. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O caminho revela para mim a vontade do Pai. Eu, introduzido nesse caminho que é Cristo, conhecendo a Cristo, eu vou conhecer a vontade do Pai para a minha vida. Eu preciso ter em mim só uma coisinha: disposição para obedecer às direções que eu receber da palavra de Deus. Porque a sua carne, a minha carne, luta para deixar o caminho. Verdade ou mentira? A nossa carne luta para abandonar o caminho. A nossa carne batalha para fazer aquilo que é mais fácil. Para ir pelo caminho mais fácil. Quando o Senhor quer que a gente realmente assim, não importando o dano, mas que a gente faça a vontade dEle. Amém? Eu fui comprado, amado. Você crê que você foi comprado por alto preço? Qual foi o preço? Hein? Então você pertence a quem? Você foi comprado. A quem você pertence? Quem é o seu dono? Você pode ter vontade? A nossa vontade tem que ser a vontade dEle. O Senhor precisa trabalhar isso em nós, amém? Nós não estamos 100% nisso ainda. Mas o Senhor precisa trabalhar isso em nós. Eu fui comprado, eu não sou mais dono da minha vida. Eu fui comprado por alto preço. Eu fui introduzido nele. O texto que confirma isso: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, na igreja, em Cristo, amado. Está lá em Efésios capítulo 1. Em Cristo eu vou experimentar. Em Cristo eu vou ter nova vida. Em Cristo eu vou conseguir me santificar a cada dia. Eu não consigo santificar a minha vida se eu não estiver em Cristo. Ao contrário, só vou trazer aborrecimento para mim e para quem está à minha volta. Em Cristo, nosso lugar em Cristo. É um canto que diz: há um lugar. Nós precisamos estar nesse lugar. Esse lugar é o Senhor. É nele que eu me santifico. E amados, eu me santifico nele porque Ele mesmo vai
trabalhando em mim, ministrando no meu coração, revelando o amor dele a cada dia por mim, de forma que vai havendo dentro de mim uma mudança que religião não consegue fazer, uma mudança de interior, uma mudança do meu caráter vai sendo transformado pelo Senhor. E nós precisamos entender isso, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se eu não me santificar, amados, Liliane para de ver o Senhor na minha vida. Azaf e Arthur vai parar de ver o Senhor na minha vida. Vocês vão parar de ver o Senhor na minha vida. As pessoas que estão à minha volta vão observar e não mais vão ver o Senhor na minha vida. Ninguém verá o Senhor, nem eu vou ver o Senhor e nem você vai ver o Senhor em mim. Onde é que Ele está? Onde é que o Senhor está? Cristo em vós? Então onde é que Ele está? Se eu não mudar as minhas atitudes e não buscar o Senhor, certamente o resultado das minhas ações não vão glorificar o nome do Senhor. E as pessoas que estão à nossa volta vão deixar de ver Cristo em nós. Então, amados, é uma responsabilidade muito grande nossa, de testificar desse Deus, não só quando a gente está evangelizando alguém, mas no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, né, nos negócios, em tudo que a gente faz. A gente precisa testificar de que nós servimos um Deus único e verdadeiro que nos comprou para Ele. Amém, amados? Nós somos comprados para Ele. Eu não sou o dono da minha vida. Você não é dono nem do seu nariz. Não é verdade? Independência é morte. Independência gerou toda a desobediência lá no jardim. Então, amados, a gente precisa entender que existe uma responsabilidade da igreja de proclamar esse evangelho do reino não só com palavras, mas testemunhando dessa vida com Cristo, dando um bom testemunho. E o que eu preciso fazer para isso? Primeira coisa é me arrepender. Se você pode dizer para você assim: Samuel, eu vou me arrepender de quê? Eu não matei ninguém, eu não roubo ninguém, eu sou um bom marido, eu compro, eu pago, né? Não dei calote em ninguém, nunca matei nem uma beija-flor, né? De que eu tenho que me arrepender? Eu não sou pecador. Tem gente que é assim, não tem? E tem uma vez uma pessoa me falou isso: não preciso disso não, porque eu sou muito bom. Depois no final eu falei para ele: você é um bom pecador, você é muito bom pecador. Amado, sabe qual que é o pecado que gera? Existe um pecado que gera pecados. A raiz do nosso problema é uma só: a nossa independência. Fala para mim, já aconteceu com você de você saber que está fazendo errado, mas fazer assim mesmo? Balança a cabecinha aí, hein? Né? A gente sabe que está fazendo errado, mas faz assim mesmo. Sabe o que é isso? Hein? Independência. Por natureza nós somos independentes. Isso é independência. Isso é o pecado que gera pecados.
Eu sei que falar mentira é pecado, mas eu tenho só uma balinha no bolso. Baduia quer chupar uma bala, mas eu estou guardando ela aqui para depois da reunião, porque eu estou falando aqui, a garganta fica ruim. Eu viro para não tem bala. O que eu fiz aqui? Menti. Jesus não cometeu o pecado nem da balinha, tá? Porque se ele tivesse cometido esse pecado, ele não conseguiria pagar o preço que a gente vale. Então, nessa hora, eu tenho condições de resolver se eu vou mentir ou se eu vou ser verdadeiro. Isso é um exemplo muito safado que eu estou dando aqui, né? Mas assim, amados, a gente sabe, só que a gente faz. Por que eu faço? Porque a luta que tem na minha carne aqui, o meu raciocínio começa a pensar assim, isso não vai fazer mal para a Baduia, não. Que mal que isso vai fazer aqui? Que problema tem numa mentirinha dessa? Mas é aí que entra a nossa independência. É disso que eu preciso me arrepender. É de ter sido a vida inteira independente de Deus. Eu não ouvi a voz de Deus. Eu não parei para pegar a oração do Pai Nosso e falar e pensar que lá ele falou assim: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas eu estou fazendo a minha vontade. Então eu estou fora do padrão que Deus determinou para a minha vida. Amém, amados? É isso ou não é? Isso é um exemplinho bobo, né? Safado, mas tem muitas coisas que a gente faz assim, e que a gente vai tomando decisões, e a gente sabe que aquilo de repente não agrada o Senhor, mas a gente prefere dar atenção à nossa carne, porque aquilo ali vai trazer benefícios para nós. Mas muitas vezes traz também consequências danosas, e que nós vamos ter que conviver com elas, porque tudo aquilo que a gente planta, nós colhemos. Aquilo que eu plantei ontem, estou colhendo hoje. O que eu plantar hoje, vou colher amanhã. Então dá tempo de mudar o plantio. Dá tempo de mudar o plantio. Me arrepender. O que nós faremos agora, irmãos? Arrependei-vos, cada um de vós. Arrependimento. Amado, nós somos chamados o tempo todo para arrependimento. Eu preciso me arrepender sempre. Sempre. Não é que eu vou ficar lembrando o Senhor dos meus pecados, não, nada disso. Por que eu digo lembrar o Senhor? Porque quando eu confesso o meu pecado, Ele me perdoa e Ele não se lembra mais dele. Às vezes eu fico lembrando o Senhor do pecado e Ele não se lembra mais. Mas eu preciso mudar as minhas atitudes. As minhas atitudes precisam ser diferentes. Arrependimento. Não existe arrependimento sem mudança de atitude. Arrependimento sem mudança de atitude é o quê? É dor de consciência. Quando a consciência dói, você chora, mas você continua fazendo a mesma coisa. Arrependimento não. Arrependimento traz mudança. Existe uma mudança em nós, santificação. E aí eu vou descobrindo nesse processo de caminhada com o Senhor, com a igreja, através dos irmãos, o corpo edificando o corpo, eu vou descobrindo que tem outras áreas na minha vida que ainda precisam do governo de Deus, e vou permitindo Ele governar. Amanhã eu descubro outras áreas que o Senhor ainda não governa e que precisa governar. Eu me arrependo e vou deixando Ele governar. E aí chega um dia em que realmente será dia perfeito na glória. Amém, amados? Precisamos disso. Precisamos entender essas coisas. A palavra de Deus, ela é absoluta. Mas nós, muitas vezes, relativizamos essa palavra. A palavra de Deus, ela é verdade tanto para mim quanto para você.
Não existe uma verdade para mim e outra verdade para você. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre o mesmo Deus. Não muda, não vai mudar. Ainda que a sociedade mude, cultura mude, comece a aceitar um tanto de coisa que está por aí, e vira moda e não sei o que, a palavra de Deus continua a mesma. Nós precisamos dessa revelação da palavra. Sabe por quê? Senão o modismo pega a gente. A cultura pega a gente. As mudanças de hábito pega a gente, porque você não está fundamentado. A gente precisa estar fundamentado na palavra, para que a gente possa resistir, né, aquelas situações que não vêm do Senhor. Por fim, eu queria ler um texto com os irmãos aqui. Abram aí em 1 Coríntios. Capítulo 6. Diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questões contra outro, submetê-la a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Amados, aquilo que se levanta, qualquer problema que se levanta no nosso meio, nós precisamos da graça de Deus, do perdão de Deus, liberar perdão, liberar a vida de Deus, perdoar. Semana passada a Valdez compartilhou sobre isso aqui, não foi? Precisamos liberar esse perdão. Não pode ser como ele deu exemplo aqui. Às vezes eu tenho facilidade de pedir perdão, mas eu tenho dificuldade em perdoar. Situações podem se levantar, e tem um texto na Bíblia que diz que, se não me engano, até aqui mesmo em Coríntios, que diz que é até bom que se levante situações no meio de vós, para que vocês sejam experimentados, não é? Porque a gente vai sendo experimentado nas situações que a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo e vai crescendo com elas, e Deus vai trazendo para nós a graça dele. Então a gente não tem que desesperar quando aparece alguma situação no nosso meio, não, ao contrário, é uma oportunidade para a gente crescer no Senhor. Amém? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Paulo está dizendo aqui que nós vamos julgar, né? Fala assim, ó, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Queridos, nós precisamos buscar de Deus sabedoria, para que a gente possa viver os nossos dias aqui em paz, de forma que tudo que se levantar no nosso meio, a gente consiga, na graça do Senhor, resolver as situações, né, liberando sempre o perdão e não perdendo a comunhão. Porque se eu perder a comunhão na horizontal, eu vou perder também na vertical, concorda? Eu fico sem paz, eu perco a paz. Entretanto, vós, quando tendes de julgar negócios terrenos, constituís um tribunal que não tem nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano? A palavra está falando assim, por que você não sofre o dano? Por que eu não sofro o dano? Hein? Por que eu não perco? Ninguém quer perder, sabe por que não? No relacionamento, por exemplo, marido e mulher, ontem teve reunião de casais aqui, né? Eu não estava,
né? Eu fui comemorar 27 anos de casado ontem, tá, gente? Por isso que eu não estava. Eduardo me perguntou hoje, eu não falei ainda não, né? Mas assim, até perdi o que eu ia falar aqui. Fiquei emocionado. Bom, isso, lembrei de volta. A gente tem problema, né? Qual casal que não tem problema? Hein? Já morreu, né? Já morreu esse casal. Tem problema, mas se não ceder, o que acontece? Se um não baixar a bola, não buscar de Deus sabedoria para cuidar do outro, como é que fica? Tem hora que você tem que baixar as armas. Tem hora que você tem que entender isso aqui, ó. Por que não sofremos o dano? Ninguém quer sofrer o dano. Ninguém quer perder a razão. Todo mundo quer ter razão. Entende? E Jesus, assim, até em algumas situações que ele contradiz até a Bíblia. Por exemplo, a palavra fala assim: tudo é possível àquele que crê. Jesus falou isso. Qual foi a resposta do homem lá para ele? Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. A sinceridade daquele homem quebrou o Senhor e ele o atendeu. Ele não tinha fé, mas ele confessou a falta de fé. E Jesus atendeu. Então Jesus tinha razão? Ele usava da razão? Ele aplicou a lei que ele tinha para poder aplicar? Ele aplicou? Não. Ele cedeu. Ó, cura aqui que eu estou precisando de uma cura. Ó, tudo é possível aquele que crê. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu não tenho fé, me ajuda. Outra situação, a mulher Ciro-Fenícia chega para ele: cura minha filha aqui. O que ele fala? É lícito tirar dos filhos e entregar para os cachorrinhos? Aquela mulher quebrou o Senhor. Aquela mulher abriu o coração dele e falou: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, me dá só a migalha. E o Senhor atendeu aquela mulher. Então Jesus não era dessa forma. Jesus, ele abria mão. Entende, amados? Ele abria mão, mas nós não abrimos. Nós reivindicamos direitos, nós reivindicamos razão, nós usamos do nosso direito, da nossa independência para aplicar isso na vida das pessoas e causamos morte muitas vezes. Causamos dano, não perdoamos. Não perdoamos, não pedimos perdão, endurecemos o nosso coração. E aí a graça de Deus vai ficando, meio obscurecida na nossa vida. Vai dando aquela névoa assim, a gente vai perdendo a paz, a gente fica sem graça, sem santificação. Isso é um processo. O exercício é de paz. Mesmo que você esteja com razão, você às vezes tem que abrir mão da razão, como Jesus tinha, né? Para que o outro seja alcançado, para que o nome de Deus seja glorificado. Amém. Queridos, mas isso não é fácil, tá? Isso é um exercício realmente. Mas vós mesmos fazeis a injustiça. Versículo 8. Fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adultos, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus.
Amados, mas graças a Deus que essas coisas aqui ficaram para trás, amém? Amém? Um dia nós fomos assim, um dia nós fomos enganadores, um dia nós fomos mentirosos, um dia fomos adúlteros, adúlteras, um tanto de situação aí que a gente pode colocar, mas aqui fala assim: tais fostes alguns de vós, fostes, está no passado, acabou, Deus nos deu condição de uma nova vida com Ele, mas vós vos lavastes. Quem foi lavado aqui? Mas fostes santificado. Por que eu fui santificado? Porque Ele veio fazer morada em mim, e eu fui santificado por Ele. Ele me vê como santo e eu me vejo no caminho, cada dia mais aprendendo, cada dia mais buscando, cada dia mais mudando as minhas atitudes, sendo transformado, né? Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Essa é a nossa esperança, amém? Queridos, não existe bem nenhum em nós, mas existe da parte de Deus algo que veio habitar em mim e que faz toda a diferença na minha vida. E se ele sair um dia, eu estou pego. Existe dentro de mim o Consolador que veio habitar em mim, que ministra a vida de Deus para mim, que revela para mim qual é a vontade do Pai. Seja feita a sua vontade. Para mim fazer a vontade de alguém, eu preciso conhecer. Eu não consigo agradar uma pessoa se eu não conhecer essa pessoa profundamente, para poder estar com ela, fazer o que agrada essa pessoa. E Jesus, Ele é uma pessoa, e o meu relacionamento com Ele, e a permissão do relacionamento dele comigo, faz com que eu conheça qual é a vontade dele para a minha vida. Amém, amados? É esse Espírito que habita em mim, que revela a vontade do Pai, que me faz santificar o nome do Pai. Santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino. É esse Espírito que diz assim, que eu posso falar aqui, ó, você me comprou, eu sou seu, então reina sobre a minha vida. Eu não sou dono mais do meu nariz, me governa, você é meu dono, dá ordem e eu obedeço. Esse é o reino de Deus, amado. Esse reino chegou para nós. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, queridos, precisamos realmente ter essa consciência, uma intimidade com o Pai, que nos leva à obediência, que nos leva à santificação, que nos leva a andar no caminho, tendo um alvo. Qual que é o nosso alvo? Qual que é o seu alvo no caminho? Você está sem alvo, você está sentado no caminho, você está na beira do caminho, onde é que você está nesse caminho? Fato é que nós fomos introduzidos em um caminho, no caminho, não é em um caminho, é no caminho. Jesus Cristo, Ele é o caminho, e esse caminho quer me levar, me conduzir ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O alvo desse caminho é nos levar ao Pai. Amém? Você crê nisso? Esse é o alvo. Esse é o alvo. É nos levar ao Pai. É nos fazer ser mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém, queridos? Podemos orar, agradecer ao Senhor,
né? Porque Ele me comprou com alto preço. Porque eu só estou aqui hoje porque Ele me escolheu. Ele me escolheu, Ele me separou para Ele. Ele é quem me separou para Ele. E tem muitas pessoas precisando ouvir desse Deus. Tem muitas pessoas precisando ser impactado pela sua vida, pela minha vida. Tem muitas pessoas precisando ser ganhas sem palavra. Amém? A palavra de Deus também lá em João, falando da unidade, né? Fala que quando nós formos um, né? As pessoas vão ver essa unidade em nós e vão se converter ao Senhor. Então, querido, tem todo um processo que a gente precisa entender e realmente querer aplicar na nossa vida. Amém? Que o Senhor nos dê graça para isso. É por isso que o Espírito Santo de Deus veio. Porque sem o Espírito Santo de Deus eu não consigo fazer nada. Ele é quem faz por mim. Ele é quem me direciona. Então eu estou no caminho. Amém? Não podemos deixar esse caminho. Não podemos sair dele. Amém? Fecha seus olhos. Coloca a sua vida diante do Senhor. Né? Se tem alguma coisa que você precisa se arrepender, né? Confessa isso para o Senhor, mas se arrependa principalmente de ser independente, de estar distante de Deus, de fazer as coisas à sua maneira. Busca o Senhor, né? Deixa o Senhor agir na sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir. Cristo em vós, amado, Ele habita em nós. Deixa o Senhor agir na sua vida. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem, feito na nossa vida. Quero te pedir perdão, Senhor, porque nem sempre a nossa vida testifica de você. A nossa vida realmente, assim, muitas vezes não fala aquilo que precisa ser dito, Senhor. Mas queremos, Pai, em nome de Jesus, te pedir perdão, declarar que te amamos, declarar, Senhor, que somos seus, você é o nosso dono. Declarar, Senhor, que precisamos de Ti, Senhor, precisamos muito de Ti, da Sua companhia, precisamos muito da Sua presença em nós, Senhor. Precisamos, Senhor, sermos transformados dia a dia, Senhor, e ser impactado dia após dia, por esse Espírito que vem de Ti, que habita em nós, Senhor. Tem liberdade, Senhor, no nosso meio, tem liberdade na nossa vida, tem liberdade, Espírito Santo, no nosso coração, na nossa mente, no nosso corpo, para ministrar a Sua graça sobre nós, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós reconhecemos que somos fracos, falhos, Senhor, mas que você pode realmente mudar tudo em nós, Pai. Então, Senhor, tem liberdade, Senhor, de agir na nossa vida, Senhor. Toma o seu lugar, Senhor. Toma o seu lugar em nós, Senhor. Lugar de honra, lugar de glória, Senhor. Lugar que você preparou para Ti, Senhor. Que a nossa casa, que essa casa que é o nosso corpo, seja, Senhor, adornada, preparada. Lugar que Te agrada, Senhor. Lugar que realmente você tem prazer em estar. Realmente você tem prazer em habitar, Senhor. Tu és bom, a Tua misericórdia se estende, Senhor, sobre toda a terra, sobre a nossa vida.
O Senhor não olha para nós como nós mesmos nos vemos, Senhor, né? Mas o Senhor vê além daquilo que é a nossa capacidade de enxergar, Senhor, né? Mas que haja sempre em nós um desejo de recomeçar em Ti, Senhor, de nos arrepender e de voltar ao caminho, Senhor, né? Queremos realmente experimentar tudo de Deus, Senhor, tudo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Quero abençoar a vida dos meus irmãos, Senhor, a vida da igreja, Senhor, né? Que o Senhor esteja assim derramando a sua graça sobre cada um aqui, Senhor, né? Que a sua vida possa ser assim presente na vida dos irmãos, Senhor, e que cada um aqui possa experimentar um novo seu a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada vida aqui, abençoa cada criança, cada pai, cada mãe, né, cada filho, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Somos teus servos, Senhor, e queremos realmente, Senhor, na nossa limitação, te obedecer, Senhor, sempre, hoje e sempre, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém.